último painel com a doutora Sara Campos. A doutora Sara Campos é procuradora-geral do município de Contagem. Ela é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Coordenadora-geral discente do Prunarte UFMG, Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e Administração da Justiça. Integrante da Comissão Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, integrante da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB Minas Gerais e já representou a Ordem dos Advogados do Brasil na ONU em diversas convenções internacionais. Então, com a palavra, o doutor Joelson Dias, que é o mediador do nosso evento. Obrigado, Tiago, Maicon, Ariel, Leonardo Caetano, agentes penitenciários com depoimentos absolutamente importantes, imprescindíveis para esse nosso debate, para essa nossa reflexão, e talvez até demonstre que seja um ou outro, uma ou outra, com depoimentos isolados, que ainda, lamentavelmente, não compreenderam a Polícia Penal como órgão, contemplando todas as funções, todas as atribuições, e a gente, eventualmente, não esteja propriamente nessa disputa corporativa, como o Luiz Flávio nos antecipou também com propriedade no painel anterior. Tomara que seja só uma primeira impressão, esse debate acalorado, mas muito necessário, muito importante no chat. Os agradecimentos aqui da organização do evento a todos que se manifestaram no chat, inclusive discordando, democraticamente externando a sua opinião contrária à manifestação dos palestrantes, a tudo o que aqui se discutiu. Esse evento tem como propósito essa reflexão, esse debate, por isso mesmo os depoimentos contrários, as manifestações contrárias, em muito nos auxiliaram a formar as nossas convicções, a que todas as questões fossem aqui devidamente esclarecidas. E a gente não poderia terminar melhor esse evento do que ouvindo a doutora Sara Campos. Foi, na verdade, a doutora Sara Campos quem, juntamente com Juscelino, começou toda essa reflexão, toda essa discussão, ainda por ocasião da emenda constitucional 104, construíram ela, Juscelino, Carlos, enfim, alguns outros importantes interlocutores aí que hoje integram a nossa Associação Nacional dos Especialistas e Técnicos Penais, a ANATESP. Então, quero só agradecer também à doutora Sara pela oportunidade de participar conosco deste importante evento, e certo de que a sua experiência acadêmica, a sua experiência profissional, ela que é mestre, doutoranda em especificamente direito administrativo, mais especificamente ainda na função pública, depois de todo esse debate, toda essa discussão, e não teria sido possível sem os acréscimos que o evento que realizamos com o Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Paraná, o SINCIP, a nossa presidente Cláudia Regina Lopes acompanhando de perto o evento, e muitos dos que hoje participam também da ANATESP e da direção de sindicatos nos diferentes estados do Brasil. Então, aproveitar dessa experiência da doutora Sara Campos para que ela nos diga agora como, doutora Sara, especificamente nessa proposta de emenda à Constituição que tramita, nessa lei orgânica que virá, como é que a gente vai conseguir contemplar, positivar, escrever tudo o que a gente debateu, discutiu aqui hoje durante este importante evento. A palavra é sua e muito obrigado mais uma vez pela sua pronta aceitação do convite. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, é uma honra participar desse evento. Agradeço muito o Sindasep, o Zelino, pelo convite. Eu, que já fui advogada também do sindicato, participei aí das discussões iniciais sobre a temática,
e com essa minha experiência, a fé está sempre a discussão de reestruturação de carreiras, né? A minha experiência inicial nessa temática iniciou ainda com a Febrafisco, com as carreiras dos auditores, gestores, técnicos fazendários das diversas secretarias de fazenda do país, que também passaram por um processo de reestruturação de carreiras, e desde lá eu tenho me especializado para analisar essas transformações de cargos, essas reformas administrativas que vêm acontecendo nos órgãos. Quando me deparei com essa temática da Polícia Penal, foi um desafio muito novo, né? Porque, na verdade, a gente consegue vivenciar, presenciar um momento histórico de criação de um novo órgão de polícia penal no Brasil. E claro que os palestrantes que me antecederam muito bem explanaram sobre a finalidade desse novo órgão, quais são as expectativas da sociedade também na criação desse novo órgão, e me cabe aqui, como última painelista, trazer um pouco dessa experiência mais concreta na aplicação da reestruturação das carreiras. Primeiro, sempre se discutiu, né, no início, logo depois que a PEC foi aprovada, e aí um mérito das categorias, a aprovação dessa PEC, dos agentes penitenciários, de todos os demais integrantes das carreiras que integram o sistema penal, para a aprovação dessa PEC e oportunizar no Brasil, como o professor Flávio Sapori muito bem disse, oportunizar a profissionalização do sistema penitenciário. É isso que essa PEC nos dá de direcionamento, com a criação de um novo órgão, como que essas carreiras que integrarão esse novo órgão vão se articular para profissionalização e, claro, para melhorar a eficiência da prestação desse serviço público, que, claro, merece ser de muita qualidade, com profissionais especializados, valorizados, prestando aí a assistência, atuando nas atividades de custódia, de classificação, de assistência material, de saúde para os privados de liberdade. Com certeza, a instituição desse novo órgão, com a profissionalização das carreiras que o integrarão, vai auxiliar muito o Brasil em executar as políticas públicas e a sair, quem sabe, desse estado de coisas inconstitucional que o nosso Supremo Tribunal Federal já declarou no âmbito do sistema prisional. Então, a responsabilidade é muito grande de todos vocês de contribuir para que a gente saia desse estado de coisas e que, de fato, preste um serviço público de qualidade, comprometido com os direitos humanos, com os direitos sociais dos privados de liberdade e com a segurança de toda a população, porque se a gente consegue, de fato, ressocializar, estabelecer um conceito de segurança preventiva também, claro que toda a população vai ter isso como resultado com a diminuição da violência e, enfim, uma maior integração desses egressos nas atividades da nossa sociedade. Então, assim, o meu desafio agora, depois desses brilhantes palestrantes, é descrever um pouquinho como que então vai se dar a estruturação desse novo órgão de polícia penal. Se a gente resgatar o artigo 144, né, instituído lá pela emenda constitucional, a gente percebe que, então, se criou, dentro da segurança pública, um novo órgão de polícia, a Polícia Penal, na esfera federal, estadual e distrital. E aí, lá no parágrafo 5º-A, diz que as polícias penais, elas são vinculadas a um órgão administrador do sistema penal, da unidade federativa específica, né? Então, União, Estados e Distrito Federal, e cabendo a segurança dos estabelecimentos penais. O doutor Felipe trouxe muito bem esse conceito moderno de segurança dinâmica, que envolve não só as atividades de repressão, custódia, mas também a assistência, a classificação, nos termos do que conceitua a própria lei de execução penal. E aí, lá no artigo 4º da emenda constitucional, se traz uma regrinha de preenchimento do quadro de servidores das polícias penais de cada ente federado. E aí, esse artigo 4 diz que o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso público,
claro, é a regra básica da administração pública de que o ingresso nas carreiras públicas sempre se dá por meio do concurso público e por meio da transformação de cargos. E aí o artigo 4º elenca transformação de cargos isolados do quadro de servidores das polícias penais, de cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários, porque são cargos que pertencem ao quadro de servidores das polícias penais, e dos cargos públicos equivalentes ao quadro de servidores da Polícia Penal, sempre nessa lógica de que este novo órgão vai ser integrado por ou novos servidores que ingressarão pela regra do concurso público ou pela transformação de cargos públicos já existentes. Então, o que a emenda constitucional fez, basicamente, foi a instituição de um novo órgão do Sistema de Segurança Pública Brasileira, a Polícia Penal, estabeleceu que a Polícia Penal ela é vinculada ao órgão administrador do sistema penal de cada unidade federativa e especificou que essas polícias penais elas serão subordinadas aos governadores de estado, Distrito Federal e territórios. Quando a gente analisa o conceito de órgão público, o que significa criar um novo órgão público de polícia penal? Nosso mestre administrativista, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, traz uma definição que muito diz sobre o conceito de órgão público. Órgão público é uma unidade abstrata que sintetiza vários círculos de atribuições do Estado. E considerando que é uma entidade abstrata, esse órgão, claro que ele precisa de seres físicos, vivos, dispostos a realizarem, concretizarem as atribuições do órgão. E aí, claro, são os servidores públicos que fazem as vezes do Estado no exercício dessas atribuições, dessas competências legalmente definidas. E aí, por isso que o artigo 4º da emenda constitucional disse que, com a criação desse novo órgão de polícia penal, esse quadro de pessoal da polícia penal será preenchido por meio de concurso público ou pela transformação de cargos públicos isolados, de carreiras dos atuais agentes penitenciários ou cargos públicos equivalentes ao quadro das respectivas polícias penais dos entes federados. Então, para a gente analisar quais são os profissionais que integrarão esse quadro de pessoal das polícias penais, a gente tem que analisar a conformação legislativa existente, porque a gente tem uma regra básica para a transformação de cargos públicos se dar de forma constitucional, que, primeiro, a gente não pode violar a regra do concurso público da seguinte forma: eu posso até transformar cargos pré-existentes para novas carreiras, mas para isso eu preciso de estabelecer alguns critérios. E quais que são esses critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal? É a similitude de atribuições. Então, eu não posso transformar uma carreira que tem atividades de natureza, complexidade totalmente diferentes daquele novo cargo que eu vou transformar para uma nova estrutura de feixe de atribuições. Eu preciso de preservar a escolaridade. Eu não posso fazer galgar um cargo de nível médio ao cargo de nível superior. Eu preciso de manter ali os padrões de escolaridade em cada carreira, em cada cargo, e também o padrão remuneratório. O Supremo Tribunal veda transformações de carreiras em que se utiliza da regra da ideia de transformação para burlar a regra do concurso público. Então, por isso que eu não posso pegar um padrão remuneratório de um cargo, de servidores que prestaram concurso público para determinado cargo, e transformar para uma carreira que tenha diferentes atribuições, com uma escolaridade muito diferente e com um padrão remuneratório também muito diferente, porque senão há a violação da súmula 685 do Supremo Tribunal Federal, que veda o provimento derivado de cargos públicos. Então, resgatando um pouco de toda essa legislação que os professores, que os painelistas anteriores citaram, a primeira regrinha que a gente tem que avaliar é a da Lei Federal 13.327 de 2016, que trata do Sistema Único de Segurança Pública. E lá nessa legislação,
diz que esse sistema de segurança pública, ele é integrado pelos agentes penitenciários, pelos guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais do sistema de segurança pública. Então, a gente já tem uma primeira ideia de uma integração entre as diversas carreiras que integram o sistema de segurança pública brasileiro. Se a gente especifica mais na perspectiva do sistema penitenciário, a gente já abarca a Lei de Execução Penal, a Lei Federal 7210 de 84, como o doutor Flávio muito bem pontuou, é uma lei muito importante que traz regras assim mundialmente reconhecidas para regulamentar o sistema. E lá no artigo 76 dessa lei, traz de forma expressa que o quadro, abro aspas, o quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com a especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia, assessoramento do estabelecimento e as demais funções, fecho aspas. Então, ou seja, a LEP é expressa no artigo 76 de dizer que o quadro de pessoal penitenciário é organizado em diferentes categorias funcionais. Por isso, essa necessidade de complementariedade das diferentes funções que são necessárias para gerir o sistema penitenciário. E lá no artigo 83b da LEP, ele estabelece que são indelegáveis as funções de direção, chefia, coordenação, bem como as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, notadamente a classificação dos condenados, a aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões e o transporte de presos. Ou seja, a LEP exige que o sistema prisional conte com um quadro de pessoal organizado, em carreiras específicas, de modo que todas as atividades e assistências prestadas aos privados de liberdade sejam realizadas por servidores com competências bem definidos, cumprindo, assim, as missões básicas desse sistema penitenciário brasileiro, que é a de punir, de defender a sociedade e de reintegrar o culpado à convivência social. Então, quando a gente analisa esse conceito que traz a Emenda Constitucional 104 da segurança dos estabelecimentos penais, nós precisamos de entender que ela não engloba apenas a adoção de técnicas coercitivas de vigilância e custódia dos privados de liberdade, mas também práticas relacionadas ao tratamento penal, com vistas a possibilitar justamente essa reintegração da população prisional à sociedade. Então, quando a gente define qual que vai ser esse novo quadro de pessoal, como o professor Flávio Sapori muito bem disse, de forma muito objetiva, nós temos que ter como parâmetro a Lei de Execução Penal. E a Lei de Execução Penal não privilegia ou exclui determinada categoria funcional, muito pelo contrário, ela exige para a eficiência, para a profissionalização do sistema, que todas as categorias atuem de forma integrada e que sejam específicas, com atribuições muito bem definidas, para que se possa prestar um bom serviço público. Então, essa dicotomia, né, da segurança coercitiva, presentiva, ela não tem vez mais nesse novo órgão de polícia penal, nessa polícia penal da era do século XXI, moderna, que não é apenas coercitiva, mas também preventiva, que está preocupada com a ressocialização dos privados de liberdade. É muito importante pontuar os enunciados 74 e 75 do Conselho da Justiça Federal, que recentemente foram aprovados, se eu não me engano, no final do ano passado, dizendo que, ao regulamentar as polícias penais, tá, os entes federados terão que avaliar que a segurança dos estabelecimentos prisionais tem que ser entendidas como fiscalização das penas e medidas alternativas aplicadas no âmbito da Justiça Federal. Então, ou seja, o enunciado diz expressamente que a gente não pode ficar restrito à função só repressiva do conceito de segurança, mas adotar o conceito que o doutor Felipe muito bem
traz de segurança dinâmica, de uma segurança integrada também na função da inclusão social, das diretrizes preventivas do sistema de segurança público. E o enunciado 75, ele é mais expresso, determinando que as assistências prestadas aos presos do sistema penitenciário federal, e aí faz uma alusão ali específica aos especialistas federais em assistência à execução penal e ao técnico federal de apoio à execução penal, que fazem parte do DEPEN nacional, dizendo que eles são parte integrante do sistema de segurança dos estabelecimentos prisionais federais e, portanto, indissociáveis da Polícia Penal Federal no momento de sua regulamentação. Essa diretriz do enunciado 75 certamente se replica para os estados e para o Distrito Federal, né? A carreira do DEPEN nacional, inclusive, tem a carreira de agente penitenciário federal e essas carreiras do especialista em assistência penitenciária e do técnico de apoio à assistência penitenciária, justamente numa distribuição de competências muito parecida com o que acontece em Minas Gerais. Por exemplo, o agente federal de execução penal, lá do DEPEN nacional, ele presta atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais. Já o especialista em assistência penitenciária, ele presta atividades de classificação e assistência material, educacional, social e à saúde do preso, internado ou egresso. Já o técnico de apoio à assistência penitenciária, também ele presta atribuições voltadas ao suporte e ao apoio especializado às atividades de classificação, assistência material, educacional, social e saúde do preso, internado ou egresso. Ou seja, se a gente analisar a legislação estadual de Minas Gerais, a gente vai ver uma equiparação de funções entre as diversas carreiras muito similar. Então, se a gente seguir o enunciado 75, já nos dá aí uma diretriz muito específica do que vai ser a aplicação da regulamentação desse quadro de pessoal da Polícia Penal também no estado de Minas Gerais. Então, trazendo aqui um pouquinho para a análise dessa legislação estadual mineira, de forma mais específica, o que a gente percebe? Que o DEPEN, né, ele é integrado pelas carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo. Nesse grupo de atividades, a Lei Estadual 14.695 de 2013 e a Lei 15.301 de 2004 define as atribuições do agente de segurança penitenciário e do auxiliar executivo de defesa social, assistente executivo de defesa social, analista executivo de defesa social e o médico da área de defesa social. Todos esses cargos integrantes do grupo de atividades de defesa social do Poder Executivo. Se a gente analisar na própria legislação, lá já traz o conceito de grupo de atividades. O que diz a lei lá no artigo 2º? Diz que grupo de atividades é o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua área de atuação. Ou seja, Minas Gerais, o ordenamento jurídico mineiro, já diz que os agentes penitenciários, os auxiliares, assistentes, analistas e o médico da área de defesa social participam de um mesmo grupo de atividades. E se a gente analisa o conceito de cargo público, ou seja, existe o grupo de atividades composto de carreiras, que são a menor divisão das carreiras é o cargo de provimento efetivo. E qual que é o conceito legal de cargo de provimento efetivo? É a mínima unidade ocupacional funcional do quadro de pessoal de determinado órgão público. Então, a gente vem para o conceito de quadro de pessoal, disciplinando que esse quadro é composto de diferentes carreiras que têm, na menor unidade ocupacional funcional, os cargos de provimento efetivo. Então, é preciso, assim, desmistificar, às vezes, uma ideia pré-concebida de que a Polícia Penal é integrada pelo cargo de policial penal. Pode até ser que a legislação mineira crie um cargo, uma carreira denominada policial penal. A nomenclatura, se o agente penitenciário vai alterar a sua nomenclatura para policial penal, para que ele
tem as atividades de custódia, segurança dos estabelecimentos, intra e extramuro, transporte dos presos, não há problema. O importante é a definição das atribuições. Então, o agente penitenciário, eventualmente, pode passar a ter a nomenclatura de cargo de policial penal. Mas isso não quer dizer que o órgão polícia penal será integrado só por um único cargo decorrente da transformação do cargo do agente penitenciário. Podem existir outros cargos, também integrantes dessa estrutura do órgão de polícia, que vai derivar da transformação dos auxiliares, assistentes, analistas e médicos da segurança da área de defesa social. Se a gente analisar, por exemplo, a Lei Complementar 129 de 2013, que é a lei que regulamenta a Polícia Civil no Estado de Minas Gerais. Se a gente olhar o artigo 2º da lei da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o que dispõe lá? Que a Polícia Civil é órgão autônomo, essencial à segurança pública e tem como competência o exercício das seguintes funções. Aí elenca lá: proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio, preservação da ordem e da segurança pública, preservação das instituições políticas e jurídicas, apuração das infrações penais e atos infracionais no exercício da polícia judiciária, com a cooperação com as outras atividades judiciárias e etc. Quando a gente analisa o artigo 76 dessa mesma lei complementar, o que o artigo 76 faz? Ele diz: as carreiras policiais civis são as seguintes, : inciso 1, delegado de polícia. Inciso 2, escrivão de polícia. Inciso 3, investigador de polícia. Inciso 4, médico legista. Inciso 5, perito criminal. Ou seja, o órgão Polícia Civil tem um quadro de pessoal composto pelas carreiras policiais de delegado, escrivão, investigador, médico e perito criminal. É a mesma estrutura que pode ser criada em Minas Gerais para que o órgão da Polícia Penal seja integrado por cargos que vão contemplar a transformação dos agentes penitenciários, dos auxiliares, dos assistentes, dos analistas e dos médicos da área da segurança social. É até interessante analisar que Minas Gerais, estado vanguardista, que sempre já tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para instituir a Polícia Penal no Estado. É a PEC 53 de 2020, que inclusive é de iniciativa de vários deputados, o delegado Eli Grilo, o deputado Alencar da Silveira, a deputada Ana Paula Silveira, o Durgal Andrada, enfim, tem vários deputados ali, são mais de 10 deputados que fizeram a proposta dessa PEC 53. E nessa PEC 53 já se traz um conceito de polícia penal integrado. No artigo 144, o artigo 6º da PEC, que pretende alterar o artigo 144 da Constituição do Estado de Minas Gerais, diz que a Polícia Penal Mineira será estruturada em carreiras, no plural, e as promoções obedecerão critério alternado de antiguidade e merecimento. Ou seja, já traz que a Polícia Penal será estruturada em carreiras, ou seja, que contemplará a transformação do cargo de agente penitenciário, os auxiliares, assistentes, analistas e médicos da área de segurança social. Até porque, lá no artigo 6º, com a alteração do atual artigo 142 da Constituição Mineira, o que se propõe na PEC 53? Se propõe que o Departamento Penitenciário, DEPEN, será órgão permanente, essencial à função jurisdicional e passará a ser administrado pela Polícia Penal, que terá as seguintes funções. Olha as funções que a PEC elenca como sendo deste novo órgão de Polícia Penal: policiamento e administração dos estabelecimentos prisionais do Estado, prevenção e enfrentamento de infrações penais no âmbito interno e direcionado às unidades prisionais, atividades policiais de caráter preventivo, investigativo e ostensivo que visem a coibir o narcotráfico e demais crimes no âmbito interno e direcionado às unidades prisionais,
bem como auxiliar a justiça na execução das penas alternativas. A PEC 53, já tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já traz um conceito vanguardista de órgão público, dizendo que esse órgão da Polícia Penal será composto pelas carreiras, que serão resultado de concurso público e da transformação dos cargos de agente penitenciário e dos demais cargos equivalentes que compõem hoje a estrutura do DPEM Minas. Até porque, se assim não fizesse, essa emenda padeceria de evidente inconstitucionalidade. Por quê? Como eu disse para vocês, o Supremo Tribunal Federal, ele traz um conceito e ele estrutura critérios para que se possa fazer reestruturação de cargos, transformação de cargos públicos. E os 3 requisitos básicos são mesma similitude da complexidade das atribuições, escolaridade e padrão remuneratório, sob pena de resultar em provimento derivado. E, claro, até eu tenho discutido que existe também inconstitucionalidade num provimento derivado às avessas, ou seja, da mesma forma que eu não posso incrementar atribuições que não foram aquelas originárias que os servidores prestaram concurso público para o cargo originário, o Supremo veda esse incremento de atribuições sobre pena de violação da regra do concurso público nas transformações de carreira, eu também não posso retirar atribuições, eu não posso rebaixar servidores que prestaram concurso público para determinado feixe de atividades e depois, numa eventual transformação de carreiras, eu pegar essas atividades desses servidores, transferi-las para esse novo órgão público e deixar os servidores de fora, levar as atividades, mas não levar os servidores. Isso certamente também configuraria evidente inconstitucionalidade, evidente violação da regra do concurso público disposta lá no nosso artigo 37, inciso 2. Então, para já finalizar, considerando o adiantar da hora, Minas Gerais, com a PEC 53, já traz uma diretriz muito interessante de regulamentação do órgão de polícia penal no Estado, trazendo uma ideia de polícia penal inclusiva, que até inibe, né, essa discussão de um corporativismo refratário, que não merece guiar as políticas públicas do sistema penitenciário mineiro, e eu acredito que os servidores, os agentes penitenciários, como os demais servidores, auxiliares, técnicos, analistas e médicos da área de segurança social, não têm pretensão de construir uma polícia penal excludente, mas sim uma polícia penal moderna, comprometida com o Estado democrático de direito, comprometida com a ressocialização, com uma prestação de serviço público eficiente que traga, a bem da verdade, uma segurança para toda a população mineira. É isso que os mineiros esperam, tenho certeza que os servidores também têm essa mesma expectativa, e está muito fácil de conciliar, está muito fácil de regulamentar essa polícia penal em Minas Gerais de forma inclusiva, de forma colaborativa com as diferentes carreiras, cada feixe de atribuição muito bem regulamentado, sem ninguém invadir competência do outro, até porque isso seria inconstitucional. Então, eu acho que essa iniciativa do sindicato de realizar esse seminário, convidar os agentes penitenciários, os demais integrantes das outras carreiras para esse diálogo construtivo, colaborativo, democrático, é um ótimo sinal de que Minas é vanguardista e de que Minas certamente regulamentará a sua polícia penal de acordo com os anseios lá, quando se promulgou a emenda constitucional 104. Eu agradeço a minha participação, fico à disposição de todos vocês para o debate, muito esperançosa que brevemente a gente vai ter essa polícia penal no estado de Minas Gerais regulamentada, consolidando aí a complementaridade, o cooperativismo entre as diversas carreiras que já integram o sistema penitenciário mineiro. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite.